paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Pode se sentar, meus amados. Dani, fica de pé. De pé, Dani. Deus me disse que você veio com algo no coração. De tudo os seus problemas tem um, que ainda as lágrimas descem outro. Meu Deus mandou te dizer que Ele vai por fim às tuas lágrimas. O maior de tudo é o único que você derrama muitas lágrimas. Você acorda pensando e dorme pensando. É esse que Deus está dizendo, vai por fim às tuas lágrimas. Ele vai resolver, amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo. Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4, versículo 1. Jusilene, fique de pé, meu amor. Jusilene, eu acho que só tem uma com esse nome aqui na igreja. Se eu falar Ju, umas duas, três, fica de pé. Mas é contigo. Eu vi você numa revolta falando com Deus sobre a situação. Senhor, eu não aceito isso aqui, tem que ser assim, 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 assado. E como você descreveu em oração, você estava revoltado quando você disse isso. E você planejou a solução com detalhes. Tem que ser assim, assado, dessa forma. E Deus vai te honrar. Nessa oração e nessa revolta, amém? Pode se assentar. Aplauda o Senhor, você que pode. Glória a Deus. Abra para a gente ler a sua Bíblia. No Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 1. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. O título diz a parábola do semeador. Versículo 1. E outra vez começou a ensinar junto do mar. E ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar. E toda a multidão estava em terra junto do mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas. E lhes dizia na sua doutrina: ouve, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho. E vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra. E nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60 e outro 100. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Amém? A palavra que vai ser semeada hoje no teu coração. Se você tem ouvido, atentores. Então ouça a palavra de Deus. E quem contou essa parábola foi Jesus. De todos na Bíblia que existe, nós devemos seguir a Jesus primeiro. Tudo foi inspirado por Deus, mas perfeito foi Jesus. E nós devemos olhar para o ensinamento dele. E esse foi o ensinamento que ele deu a uma multidão. A parábola do semeador fala sobre uma semente que é semeada. Essa semente que é semeada é a palavra de Deus. É o que eu estou falando aqui hoje. A palavra de Deus. O Evangelho. As boas novas de Cristo. E essa palavra, ela é semeada em corações. No seu coração. No seu coração. O coração é a terra. A palavra é a semente. E Jesus estava dizendo que existem 4 tipos de terra. Ou seja, 4 tipos de pessoas no meio daquela multidão onde ele estava pregando. Eu creio que aqui também tem 4 tipos de pessoas. Que o seu coração recebe a semente de formas diferentes. E a primeira terra que Jesus fala é a terra que ficou junto do caminho. E quem é esse junto do caminho? É aquele que vem à casa de Deus, mas não crê. Ele vem, mas parece que ele não está. Ele vem, mas ele não é.
ele vem à casa de Deus. Ele vem por algum motivo. Talvez obrigado, a mãe obrigou. Tudo bem, eu aceito. O importante é estar aqui, uma hora a semente entra, né? Então são aqueles que ouvem a palavra e o diabo tira logo do coração, arranca. E a palavra nem entra, porque está à beira do caminho, não está no caminho. Essas pessoas, o coração delas estão no mundo. Ela está aqui, mas a mente está lá fora. Ela está aqui, mas não deseja estar aqui. Ela está aqui, mas o pensamento está nas coisas lá de fora. Esse é aquele que está à beira do caminho. Ele não está no caminho. E o diabo ajuda, porque parece que está aqui, mas não ouve. Quem tem ouvido, ouça. Ele tem ouvido, mas ele não ouve nem dá ouvido. Não entra no coração. E eu vou dizer por quê. Porque o coração dele é duro, porque é teimoso, é obstinado. É uma pessoa que o coração é tão duro que ele não deixa entrar a palavra de Deus. Esse é o primeiro coração, a primeira terra que não recebe a palavra e não crê. A segunda terra, diz a Bíblia sobre os pedregais. Eles vêm à igreja, tem hora que vem, tem hora que não vem. Eles vêm e vão. Assim, eles ouvem a palavra com prazer, mas bem aqui eles ouvem, porque tem ouvido. Com prazer, até recebe a palavra entra no coração. Sai daqui regozijando, toma posse, mas ela não tem raiz. Quando não tem raiz, não desenvolve, não cresce, não dá fruto. E diz a palavra que a terra é tão pouca, onde criou ali, tentou criar a raiz e não deu, que seca e morre. Quando o sol vem, seca e morre. O que é isso? É dizer que quando chega o problema, ela vai embora. Quando vem as perseguições, ela vai embora. São pessoas temporais. Vou explicar melhor, de uma forma melhor. Ela por pouco tempo ela crê, parece Pedro. Quando foi andar lá sobre o mar com Jesus, Jesus falou, vem Pedro. E ele desceu e ele andou. E de repente ele olhou para o problema, para o vento e afundou. Essas pessoas são assim. Por um pouco de tempo ela está de pé, daqui a pouco ela afunda. E o pior, tem algumas que afundam com as bênçãos. Ela vem à igreja, ela crê, ela tem fé, ela usa a fé, ela é abençoada. E depois vai embora, porque o coração dela está nas bênçãos. Naquilo que Jesus pode dar para ela. Então o coração o que eu ganho com isso? Qual é a vantagem que eu tenho? E tem muita, porque se usou a fé, tem a bênção, tem a vitória. Então ela enche de bênção e depois ela vai embora cheia. E como é que ela volta? Que vai e volta. Vazia. Precisando. Quando acaba a bênção, ela volta de novo à casa do Senhor. Elas perdem o interesse quando elas conquistam o que elas querem. Esse é o coração que está nas bênçãos. Se o Senhor der o que ela quer, ela vai embora, porque ela já recebeu. E não tem outro motivo. Ela não tem o interesse de estar aqui. Esse é aquele que tem um coração como a terra de pedregais. É como pedra. E eles sempre vão e voltam, porque não suportam os ventos. Os tempos são só tempos de bênção. O tempo ruim não está. E a terceira terra que a Bíblia fala, essa é muito especial. Essa eu acho que é a terra desse ano, desse tempo. É a terra entre os espinhos. Ela é terra, porque os espinhos ficam por cima da terra. Então é uma terra, né? E diz a palavra que as pessoas que são como espinhos sufocadas, elas ouvem a palavra, elas creem na palavra, elas têm certeza, elas são fixas porque existe uma terra, ela tem raiz, ela entra com a raiz e ela sabe, e ela começa a ter um crescimento, porque ela crê, ela sabe que é a verdade, então ela fixa e vai tudo bem, mas de repente
O mundo conquista, as coisas desse mundo conquista, ainda que ela não saia da igreja, ainda que ouça a palavra, ainda que creia, ainda que é abençoada. Mas, de repente, o coração dela é colocado nas coisas dessa vida, nos sonhos dela, nas ambições, na riqueza, nas preocupações, de repente com a família, com o filho, com a mãe, com o pai, e começa aquele monte de preocupações, e de repente o coração dela fica somente nela. O coração dela está nela. E aí é onde entra uma palavra chamada egoísmo. Eu mesmo, meu problema, a minha família, o que eu preciso, os meus sonhos. E esse é o mal de muita gente. Foi o meu mal por muitos anos. Então essa pessoa aqui, ela crê, ela tem raiz, ela cresce, mas de repente a mente dela está lá fora, o coração nas coisas, ou preocupado com alguém, o coração dela está indo nela mesma. Ela começa a dar pouco fruto. Ou fica infrutífera, ou é bem pequenininho com defeito. Pingadinho, mirradinho. Porque ela não confia em Deus o suficiente para todas as coisas. Porque Jesus Cristo é o suficiente. Mas ela acha que o suficiente é o braço dela. É o que ela faz, o que ela busca. E de repente, os prazeres da vida, as diversões ou as preocupações enchem o coração dela mais do que o Senhor Jesus. Então essa pessoa, ela ainda conquista, mas com dor e sofrimento. Ela sofre. Por que ela sofre? Porque o coração dela não está em Jesus. Então ela produz pouco e sofre muito. Por quê? Porque ela está na igreja pelo motivo errado. E o pior, ela não sabe disso. Ela é uma dracma perdida. Eu fui essa pessoa há muitos anos na igreja. Eu não sabia que eu estava errada. Para mim, eu estava salva. Eu não fazia o que era certo, buscava em benefício próprio e não achava que eu estava salva. Por um momento eu esqueci de ganhar alma como deveria. Por um momento eu esqueci o meu primeiro amor, as primeiras obras, e fui me dedicar às coisas para mim, para minha família e para minha casa. Não é isso? Eu achei que era. Muita gente acha que era. E eu esqueci que o próximo existe, que precisa da palavra de boas novas do Evangelho, que eu preciso falar de Jesus para alguém e que alguém está precisando de uma oração ou mesmo de um convite para ir à igreja. Eu me esqueci disso. Essa é a pessoa que fica sufocada com o espinho. Ela entra na terra, tem raiz, ela crê, mas ela começa a crescer. De repente é sufocada com as coisas da vida. Essa é a pessoa que o coração dela está nela mesma. Essas três que eu falei, junto do caminho, nos pedregais e nos espinhos, não estão salvas. Somente o que está salvo, diz a palavra, que é a boa terra. É aquele coração onde está em Jesus. Em Deus, vamos dizer assim, no céu. Ele ouve a palavra, ele recebe a palavra, ele cresce, ele dá fruto. 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1, que é isso? Ele multiplica. Ele multiplica. Ele está no primeiro amor. Tudo dele é eterno. Não tem fim. E ele tem paz e alegria, porque o coração dele está na verdadeira paz. O coração dele está na verdadeira felicidade, que é Jesus. Porque onde estiver o seu coração, aí está o seu tesouro. E de repente, essa pessoa, ela é fiel, ela é bondosa, ela tem um coração honesto e ela quer produzir, mas não quer dar fruto na vida dela, porque ela entende que primeiro buscar o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Então ela começa a buscar a alma, ela volta ao primeiro amor, a essência, a sinceridade, e tudo dela é o altar. Por quê? Porque quem cuida do altar, o altar cuida dele. Então ela entende que se ela cuidar das coisas que interessam a Jesus, os sonhos de Jesus, ela sabe que os dela vai ser realizado. Qual é o sonho de Jesus? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, não sofra, mas tenha a vida eterna, salvação de almas. Para pessoas não sofrer aqui na terra
e serem salvas. Então, qual é a missão de Jesus? Primeiro, salvar. Qual deve ser a missão de quem tem uma boa terra? Salvar almas. E as demais coisas, os meus sonhos, serão acrescentados. Serão acrescentados. Então essa pessoa, ela evangeliza, ela ganha alma, ela tem um coração sincero, ela dá fruto onde ela for. Aonde for, multiplica. Por quê? Porque transborda dela. Transborda o fruto. Vai transbordando. E tudo isso vem com paz e com alegria, porque o coração dela está em Jesus. Foi Ele que prometeu. Foi Ele que prometeu. E todos nós deveremos ser essa boa terra. Ainda que hoje você fale, eu sou outra terra ainda. Você pode decidir e mudar. Tirar o seu coração do mundo, das bênçãos ou de você mesmo. E colocar o seu coração em Jesus. Eu tive em 3 dessas terras. Por incrível que pareça, eu nunca fui ligada às bênçãos. Primeira terra, que é junto do caminho, é quando vem na igreja e está no mundo. Meu primeiro dia na igreja, há muitos anos atrás, meu irmão está aqui, ele me convidou. Eu era solteira, era jovem, eu não sei se eu tinha 19 ou 20 anos, por aí, ou 21, talvez. E ele me levou para a igreja. Um dia, eu entrei vazia, saí oca, minha mente estava lá fora, fiquei tirando sarro. Uma única vez, ele se esforçando na fé para me levar para Jesus. E esse dia eu fui essa terra junto no caminho. Eu não ouvi. Eu sei o nome do pastor porque ele me disse depois, porque senão eu não saberia. Não sei o que foi falado, não sei nada. Não ficou na minha mente, por quê? Porque meu coração não estava nisso. Eu só queria atender um pedido dele, mais nada. Então, por um dia, um culto, eu fui essa pessoa que estava junto do caminho. Mas, passado, talvez menos de um ano, pouco tempo, ou mais de um ano, 2 anos, mas eu sei que eu tinha 23 para 24 anos. Ele conseguiu me levar para a igreja. 2 anos depois, foi 2 anos de oração dele, até que ele conseguiu. Eu peguei o telefone, orelhão, na época. No orelhão, celular não era assim, né? Foi no orelhão, era cartão, não era ficha não. Pois lá, liguei no telefone fixo da casa da minha mãe, ele atendeu, ele foi para a igreja comigo. Ele veio na hora me buscar, numa reunião de 3 da tarde. Ele me levou, uma reunião de libertação, como temos aqui na igreja. E eu fui liberta. Eu fui batizada nas águas e fui batizada com o Espírito Santo. Em 8 meses, tudo transformou na minha vida, porque eu cheguei sendo a boa terra. Eu cheguei entregando a minha vida, entregando o meu coração, tirei o meu coração de tudo que você podia pensar. Da minha filha, que era uma bebê, hoje tem 19 anos, do meu esposo ou da minha situação, de qualquer tipo de sonho. Eu tirei tudo e coloquei no coração de Jesus. Eu ouvi a palavra e era a minha única esperança. Era a única coisa que podia mudar a minha história, me fazer feliz, me tirar do sofrimento. Então, eu já cheguei me batizando. Nem tinha largado os pecados, porque eu nem sabia o que era pecado. Né? Mas eu cheguei entrando na água, porque eu queria a mudança. Em 8 meses, aconteceu a minha libertação, me batizei nas águas de novo, porque aí valeu. Eu saí limpa. E fui batizada com o Espírito Santo, cheia do Espírito Santo. Vivi esse primeiro amor 2 anos. 2 anos, uma boa terra, sincera, ganhadora de alma. Né? Ganhei almas para o Senhor Jesus. E esse tempo passou. Porque em 2 anos, eu comecei a ser abençoada. Eu comecei a ficar cheia. Comecei a encher. Passou esse período, eu comecei a encher. Encher de bênçãos. E meu coração não estava na bênção, hein? Imagina se estivesse. E aí eu me enchi de bênção e consegui. Minha vida mudou da água para o vinho. Da água para o vinho. Casamento. Financeiro, então, subiu. Aí eu resolvi até ter meu segundo filho. Já estava na minha casa própria. Tem carro, casamento também. Só ter um filho. E quando, na gravidez do meu filho, eu paralisei na fé. Deixei de ser a boa terra. Poxa. Deixei de ser a boa terra.
Meu casamento começou a naufragar, minha vida começou a naufragar. Só que assim, isso tudo é um processo, é um tempo. Eu fiquei nesse processo 6 anos. 6 anos. Fui estudar, depois fazer faculdade, depois eu ganhei a bolsa da pós-graduação, 80%, fiz a pós-graduação, juntou tudo, deu 6 anos na minha vida. Ia na igreja, estava na igreja, sufocada, preciso trabalhar, preciso conquistar, preciso isso, preciso aquilo. Não, eu vou estudar depois, Jesus, depois, a obra depois, tudo depois. E eu fui atrasando a minha vida. Quando eu acordei, a minha vida estava naufragando. Eu só não perdi os bens que eu tinha, porque eu comprei com dinheiro dizimado. Então o maligno não toca, o devorador não toca, não tinha jeito de eu perder. Mas a minha vida naufragou. 6 anos eu fui à terra que tinha os espinhos. Eu estava entre os espinhos, sufocada. Até que eu decidi. Eu falei, chega, eu sei o caminho. Só que eu não sabia que eu não estava salva. Para mim estava tudo bem, eu vou à igreja, faço as coisas, então eu estou salvo. Estava não. Só que eu não sabia, meu irmão me alertava. Cuidado com a sua salvação, olha isso, faz aquilo. Eu falava, eu enchia o saia, que nada. Entrava aqui, saía aqui. E eu falei, meu Deus. Um belo dia eu me examinei, olhei para a minha situação, para o meu casamento, para o meu financeiro. Eu não tinha perdido nada, porque eu era dizimista quando eu consegui tudo. Mas a minha vida começou a virar uma bola de neve. Eu já estava com 15 mil de dívida e eu tinha deixado de ser dizimista. O que eu comprei era dizimado. Quando eu parei de ser dizimista, eu não comprei mais nada. Eu comecei a juntar dívida. Então eu falei, meu pai, eu vou voltar a te obedecer em tudo, porque tem algo errado. Só que eu não sabia que eu não era salva. E eu peguei e falei, vou te obedecer. Fiz uma oração na minha casa. Quando eu fui para a igreja, a primeira coisa que eu peguei foi o envelope do dízimo, obediência. E falei para o Senhor, daqui em diante, eu me conserto em tudo. E a outra coisa que eu me consertei, ir para a igreja 2 vezes por semana, uma vergonha na cara. Comecei a ir todos os dias. Foi nessa que meu marido foi atrás de mim e se converteu. Eu ia todo dia para a igreja e ele começou a me seguir. Onde ela vai todo dia à noite? Para a igreja? Ué. Aí ele ficava atrás do poste, me olhando, porque eu estava fazendo na igreja. Aí outro dia ele chegou na porta da igreja, outro dia ele sentou no último banco. Eu sempre sentei assim na frente. Ele foi vindo de banco em banco até chegou na frente e se converteu. Então aí começou a minha história a mudar. Porque eu decidi ser uma boa terra. Voltei às primeiras obras, ir para a igreja, voltei a evangelizar, voltei a fazer tudo o que eu fazia no meu primeiro amor. E a alegria voltou, a paz voltou, e desse dia para cá tem 10 anos que o meu primeiro amor voltou e que eu não solto. 10 anos de boa terra, porque 6 anos eu perdi. Depois eu tive mais 2 anos lá no início de boa terra. E agora da boa terra para o céu, porque nada mais me segura. E agora eu quero que você se analise. Que terra você é? Que terra você é? Onde está o seu coração? É mais fácil eu perguntar assim, onde está o seu coração? Porque aí está o seu tesouro. Seu coração está nas coisas desse mundo? O seu coração está nas bênçãos que Deus pode te dar? Seu coração está em você mesmo e nos teus sonhos? Ou você escolheu entregar o coração para Jesus e sonhar os sonhos dele? Você pode mudar hoje a sua decisão e colocar o seu coração no lugar certo. Agora, como pastora, com uma oração, eu decido colocar Jesus em primeiro lugar. Eu vou tirar tudo que ocupa o primeiro lugar na minha vida. E depois, porque é fácil falar aqui dentro, o difícil é sair pelas portas. O difícil é em casa, no trabalho, lá fora. E aí? E aí, se você decidir e for sincero, Jesus vai com você. Ele vai enfrentar a tentação, o teu medo, a tua dificuldade. Você não vai estar mais sozinho. Lembra que você entregou o seu coração para Ele? Então Ele vai com você. Eu só preciso que você decida. Amém? Amém. Fique de pé agora, você que pode. Fique de pé.